Glória a Deus. Boa tarde, gente. Você que está em casa, eu creio que Deus preparou esse momento para virar uma chave na sua mente. E eu tenho algo para compartilhar, na verdade, inspirar você a pensar mais sobre supervisão. Mas eu começo com uma história. O grande Michael Jordan, que você já ouviu falar, o maior jogador de basquete de todos os tempos, uma certa vez ele fez 63 pontos numa partida com o Orlando Magic. Mas ele perdeu a partida, a sua equipe foi derrotada. E durante todo aquele processo, ele passou 6 temporadas participando de uma equipe que não ganhava campeonato. Mesmo ele fazendo jogadas extraordinárias, fazendo as acrobacias, Michael Jordan ele começou a perceber que mesmo ele sendo um astro, era muito ruim fazer parte de uma equipe que não vencia. Ele queria ganhar o campeonato, mas ele foi o cestinha durante 7 temporadas, isso foi extraordinário, até que ele mudou uma chave e a mentalidade. Ele começou a capacitar a sua equipe, promover toda a sua equipe, tirar o melhor de cada jogador e extraordinariamente na sua aposentadoria em 1999, ele levou o Chicago Bulls a 6 títulos da NBA. E eu creio que essa história tem a ver com a igreja, nós precisamos aprender com Michael Jordan. Tem a ver com a história de igrejas e líderes que são centrados, e liderança que talvez onde há um pastor, ou talvez um líder de uma célula que faz o trabalho sozinho, uma liderança centralizadora, solitária. E eu me lembro da história de 2 pastores e 2 igrejas. O primeiro pastor, ele ficou apaixonado pelos valores de uma igreja em células. Ele começou a transicionar na sua igreja, a ensinar, a igreja começou a crescer, as pessoas começaram a ser impactadas, mas num certo momento um caos começou a ser instalado. Ele não deu conta mais. Aquelas células que cresciam ficaram estagnadas, elas começaram na verdade a decrescer. O segundo pastor, por sua vez, ele da mesma maneira apaixonado, ele fez uma mudança, ele começou a estabelecer líderes debaixo dele, e essa igreja começou a experimentar um crescimento. Esse pastor, sabe quem é? É o mesmo pastor, um pastor que mudou a chave, que se transformou no mesmo pastor. Essa é a minha história e essa é a história da Bethesda. E Deus começou a mudar algumas coisas lá quando eu aprendi com o conselho de Jétro, que você já conhece. Esse conselho extraordinário de Jétro para Moisés, que está lá em Êxodo, capítulo 18, de 13 a 26. Eu não preciso ler o texto para você. Moisés, ele se encontra com o seu sogro, ele começa a narrar, e o seu sogro observa, ele atende a igreja, ele atende as ovelhas, e o seu sogro diz algo assim para ele, que é um conselho que mudou a minha vida. É o conselho que tem mudado as igrejas em células que têm florescido. Ele diz: o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, porque essa tarefa ali é pesada demais, você não pode executar sozinho. E ele diz: escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto, estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. E ali eu compreendi, e há muitas pessoas talvez que não compreendem que existem pilares que sustentam um movimento celular. Nós não podemos, como igreja, nós não podemos, como líderes de conexão, líderes de célula, você que é nosso convidado nessa conferência, cometer e passar adiante o problema de Josué. Você sabe qual é o problema de Josué? É só você ler o livro de Juízes, um livro cheio de escuridão, um livro onde um povo decidiu não completar a missão. Deus deu uma missão para aquele povo, e aquele povo decidiu não expulsar os inimigos, não levar adiante, e termina com uma palavra que está lá em Juízes 21, 25, que naquela época não havia rei Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Isso é trazer para nós aquele grande dilema de organismo e organização. É trazer para você esse entendimento de que nós precisamos praticar a organização de Deus para a nossa igreja crescer, a organização divina para que nós possamos fazer muitos discípulos no nome de Jesus. Porque todo organismo é organizado, mas nem tudo aquilo que é organizado é um organismo, talvez seja uma organização. E talvez o engano que a gente cai é pensar que um organismo vivo, ele é desorganizado. Um organismo vivo, quando a vida de Deus chega, ela pode fluir sem organização. Mas no reino de Deus é só você observar a natureza. As coisas são plenamente organizadas, estruturadas. E assim tem que ser na igreja. O desafio para nós, sabe qual que é? Pensar que o propósito precisa ser estabelecido. As funções precisam ser bem definidas para que a vida de Deus flua. Nós costumamos, eu tenho ouvido pastores falarem muito isso, esse é um desejo. Olha, o crescimento da igreja precisa ser orgânico. A igreja é como uma planta, mas nós esquecemos que 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 9, Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, e a ideia que ele coloca ali é que a igreja não é uma planta.
mas é uma lavoura, onde há o trabalho de um agricultor, que se levanta, que planeja, que planta, que cuida bem do solo. Deus dá o crescimento, Deus manda chuva, mas há um trabalho que Deus está nos chamando aqui. Deus não pode multiplicar na desorganização. No meio da desordem, a vida de Deus não pode se manifestar. E supervisão é um dos pilares que sustentam uma igreja que vai crescer. Supervisão é multiplicar a vida de Deus e levar líderes que venham a ter, o que diz o nome, uma supervisão. Que vão olhar além da rotina da célula, que vão, além de cuidar, vão olhar para o futuro da igreja. Que vão olhar para a visão que olha de multiplicação de uma igreja que quer alcançar a sua cidade para Jesus. De uma igreja que quer alcançar o perdido, levantar líderes de líderes. Você já ouviu muito sobre isso, ouvindo através dos escritos de Joel Comiskey, que sem supervisão, aquelas células, era a minha história lá atrás, que começam com ânimo e com multiplicação, elas vão perdendo o ânimo. Líderes animados, cheios de Deus, quando eles estão talvez desconectados do todo, desconectados da visão pastoral, da visão que vem de Deus, eles começam a desanimar, eles começam a talvez as células a morrerem dolorosamente. E eu quero definir com você, eu quero dar 3 conselhos para você, mas que supervisão é nada mais, nada menos do que fazer discípulos, numa escala multiplicada. Levantar líderes excelentes, talvez líderes que são líderes de um talento, mas que aprendem a talvez ir para um novo nível, um novo entendimento da visão e fazer talvez 2 coisas. Multiplicar os ligamentos de suportes. Eu queria que você guardasse um texto extraordinário de Efésios 4,16. Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ligamentos, é realizar e talvez delegar autoridade para que líderes sejam ligamentos que possam segurar o corpo. E uma outra coisa é multiplicar-se em transformadores de vidas. Daqui a pouco você vai ouvir uma palavra. Multiplicar formadores de heróis. Porque o método de Deus ainda continua sendo homens. Os homens procuram melhores métodos, mas Deus está procurando melhores homens, como dizia o Bounds. Supervisionar é exatamente isso, formar vínculos e vínculos de líderes que vão enxergar além, vão ter uma supervisão. E eu, antes de deixar esses 3 conselhos simples, apenas para você pensar nisso, sair dessa conferência repensando a sua supervisão, estabelecendo supervisão, me lembro da palavra do D.L. Moody. Ele diz que embora seja mais difícil, é melhor capacitar 100 homens do que fazer o trabalho de 100 homens, que é talvez a realidade de tantas igrejas que não têm crescido. Os 3 conselhos que eu quero deixar para você aqui, e antes de estabelecer, é que tudo começa com o pastor. Você pastor que está aqui no auditório, você pastor que está na conferência, o pastor é aquele que vai liderar células, e eu digo para você para sempre, porque célula não é somente uma estratégia, é a vida de Deus e a vida da igreja. O pastor é aquele que é o primeiro supervisor, e ele continua supervisionando a visão e derramando a sua vida. E os 3 conselhos que eu quero deixar para você que tem a ver com essa função de um supervisor, que é pastorear, que tem a ver com gestão e que tem a ver com liderança. Em primeiro lugar, cuide de pessoas na jornada. Cuide de pessoas, desfrute da jornada cumprindo a missão. Derrame a sua vida, entenda que a visão celular tem a ver com relacionamentos. A visão do Novo Testamento é uma visão de relacionamentos. Transmita a sua vida, vença as urgências que nos engolem, as urgências nos engolem como pastor. Há muitos pratos para girar dentro de uma igreja. Há muitas realidades e demandas, mas Deus está nos chamando para reproduzir. Quando a gente fala de reproduzir, andar com os discípulos, tem a ver com uma realidade que eu queria deixar para você. Deixe que eles tomem emprestado a sua fé neles. Há muitos líderes que não vão para a supervisão porque não se sentem capazes. Há muitos líderes que não multiplicam porque não acreditam. Mas eu quero encorajar você a acreditar naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus pode fazer. E deixe os seus líderes pegar a sua fé emprestado no nome de Jesus. E multiplicar essa fé. Não desista de investir, não desista de caminhar com eles. Fuja das urgências e valorize o pastoreio, para que isso possa ser uma realidade da sua igreja local. Passando do pastor para o coordenador, para o supervisor, para os líderes de célula, para toda a igreja, pastorear. Segunda coisa que eu quero falar para você, prepare líderes que cresçam. Levante o nível da sua liderança. Supervisores são líderes que multiplicaram as suas células, mas tem a ver muito mais com dons espirituais. Líderes que foram esticados, que cresceram em organização. E a palavra muito simples para você é treine, 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 treine. Leia livros sobre supervisão.
Converse com pastores. O DNA tem treinamentos abundantes. A mentoria veio para esticar e ajudar você a olhar para a sua supervisão, a vencer o medo no nome de Jesus. O medo de delegar. Eu me lembro que aquele primeiro pastor que era eu, com células que estavam crescendo, células que estavam relativamente, havia esse desejo, nós tínhamos o coração numa igreja celular. Eu me lembro que eu ainda queria fazer todas as visitas, eu queria ainda pastorear todos os rebanhos, e um dos meus pastores hoje, o pastor Regivaldo, que é pastor da igreja Bethesda em Anhembi, ele olhou para mim e ele falou assim: pastor, você está furando a visão. E talvez ele está nessa transmissão, e eu fiquei muito bravo com ele. Eu falei: quem és tu para falar? Eu sou o pastor da igreja. Você dizendo que eu estou furando a visão. E eu fui para casa e eu entendi que eu precisava mudar o meu papel e delegar a autoridade, treinar pessoas, passar a visão para que ela chegue a todos os membros da igreja através de muita oração e através de muito treinamento. E a última coisa, sabe qual é? Talvez essa seja aquilo que eu estou vivendo na Bethesda hoje: capacitar líderes com uma visão para o futuro. Supervisão. Capacitar líderes que olhem para o futuro, para onde chegará a sua igreja. E antes de olhar para a visão, de olhar qual é e onde chegará a sua igreja daqui a 10 anos, será que você pensa sobre isso? Os seus líderes conseguem enxergar uma igreja do futuro? Nós temos que cultivar uma mentalidade de renúncia, uma disposição para o sacrifício que começa com os pastores, uma disposição de pagar o preço, uma disposição inabalável da igreja olhar de um pastor que renuncia. O que é que você precisa colocar no altar de Deus hoje, no nome de Jesus? Qual é o tempo? Quais são as coisas? Qual é talvez as agendas? Quais são as pautas? Uma mentalidade em favor de algo que tem a ver com o futuro. Se a sua liderança não aprender renúncia, ela não seguirá em direção ao futuro. Ela não conseguirá contar as estrelas do céu. Porque esse é o chamado que a gente tem em Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, diz Jesus. Isso é um chamado para o discipulado. Não há uma vez que eu não leia esse texto e não diga: eu sou discípulo ou não sou discípulo? Discípulo que é chamado a renunciar a tudo. A igreja de Jesus, ela começou através dessa mentalidade de morte, de renúncia, de cruz. Quando você observa a igreja, é só você dar uma olhadinha que Tiago foi o primeiro que no ano 44, ele foi transpassado por uma espada e o banho de sangue começou na igreja. Lucas, ele foi enforcado numa oliveira na Grécia. Sabe aquele Tomé que você conhece, que titubeava, Tomé, aquele duvidoso, sabe o que ele foi? Ele foi castigado. Ele foi castigado com lanças de pinheiro. Ele foi ali lançado, torturado com pratos incandescentes e queimado vivo na Índia. Você conhece a história: Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E a palavra, e sabe por que eu estou contando essas histórias? Você deveria ler o livro dos mártires. Nós começamos a equalizar aquilo que nós chamamos de renúncia. Os nossos sacrifícios são tão pequenos em vista do que pavimentou a igreja de Jesus. O que pavimenta a igreja hoje. E quando nós tivermos essa mentalidade, e eu fecho essa pequena palavra, eu fiz isso nessa semana, na verdade há 2 semanas atrás na nossa conferência, chamei meus pastores, o staff, os líderes, os supervisores e comecei a falar para eles qual é a igreja que nós vemos. Qual é a igreja que nós enxergamos daqui a 10 anos? Qual é o sonho que Deus colocou no nosso coração, que precisa ser transmitido, e nós precisamos de líderes que façam uma aliança para uma igreja que vai enxergar daqui 10 anos, que vai enxergar o futuro. Meu irmão, minha irmã, carregue pastores dentro de um sonho, carregue pastores, estabeleça líderes, treine líderes que enxerguem, desfrutem sim da jornada, pastoreiem, treinem, mas enxerguem para o futuro no nome de Jesus, que construam o futuro no nome de Jesus. O que eu digo para você é que supervisão é a chave para uma igreja multiplicadora. Eu encorajo você, antes de eu orar com você, a sair dessa conferência pensando em algumas perguntas, e eu falo para você, líder e pastor, o que é que você vê daqui 10 anos? O que é que você enxerga? Porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, coisas que não se veem ainda. Talvez você não tenha supervisores, você vê uma dificuldade, uma oposição. O que é que você vê? Uma segunda pergunta que eu faço para você é: o que é que você vai fazer ao terminar essa conferência? O que é que você vai fazer hoje, sábado à tarde, terminando daqui a pouco? O que você vai fazer ao chegar na sua igreja? O que você precisa mudar e organizar? Quais são os medos que você precisa deixar de ver? Enquanto os pastores iam pregando, eu fecho com um versículo que era um versículo talvez assustador, mas Deus me falou para falar com você. Mateus capítulo 25, 29 diz assim, na parábola dos talentos:
A quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tem será tirado. Esse é um versículo que me assustava muito e talvez assuste você. Porque a gente começa a ver a história, era assim a minha história lá atrás, de igrejas que parece que multiplicam. A nossa parece que às vezes está em estagnação, e não é difícil a gente pensar, espera aí, ao que tem, mais será dado, mas até aquele que não tem, até o que tem será tirado. Eu quero dizer para você uma verdade da palavra de Deus: você tem em nome de Jesus. Em Cristo Jesus, através da cruz há uma obra consumada, realizada. O Deus que dá a visão, dá a provisão. E o Deus que consumou a obra, que te chamou, Deus que realizou no Calvário. Ele disse algo para você, que tudo é ativado através da fé. Quando a gente olha para igrejas que estão crescendo, para a Igreja Batista Central, não tenho dúvida que tudo isso foi ativado pela fé. Tudo que virá foi ativado pela fé. Então saia daqui, não olhando para o que você não tem, mas olhando aquilo espiritualmente. Os supervisores já estão aí no nome de Jesus. Os supervisores serão alcançados. Os supervisores, eu tenho convicção que essa é uma realidade. Aquele que tem, e você tem, mais será dado para a honra e para a glória de Jesus. E o resultado será multiplicação exponencial no nome de Jesus. Eu queria orar com você agora, meu irmão, minha irmã, e eu queria que você pensasse nesse versículo, e pensando, dizendo: Deus, eu tenho. Sabe como é que eu tenho? Porque o Senhor me deu uma visão. Eu tenho porque o Senhor falou. Eu tenho por causa da cruz, está consumado. Ele é aquele que deu a visão para você, por isso que você faz parte de um grande movimento chamado DNA, ou está chegando agora. Ele deu a provisão de supervisores e pastores que você talvez ainda não está conseguindo enxergar. Peça a Deus para abrir a sua visão em nome de Jesus. Ó Pai, eu clamo nessa manhã, Pai, nós estamos sendo desafiados desde ontem à noite a abrir os olhos, a ter uma supervisão que vem de Deus, a estabelecer líderes, a derramar a nossa vida. E eu clamo agora que cada irmão, aqueles que talvez tenham sido levados além, eu clamo pela Betesda, eu clamo por Piracicaba, eu clamo por Americana, eu clamo por cada líder de conexão, por cada pastor, cada líder de célula, aqueles que se consideram menores. Eu clamo que possamos enxergar aquilo que o Senhor já fez, no poder do Espírito Santo, para que haja um movimento multiplicador, começando dentro da nossa casa, começando na nossa célula, começando na nossa igreja. Eu creio, eu clamo que o Senhor abra a visão de líderes de célula, que enxerguem a igreja deles daqui a 10 anos, é o que eu oro, é o que eu clamo, é o que eu profetizo, é o que eu creio, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus, que haja muitos supervisores, muitos pastores, igrejas plantadas de homens e mulheres que estão desencorajadas aqui, que irão para as nações, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.